Com o lançamento do trailer do God of War da Lau Fei, muitas perguntas surgiram e claramente junto delas teorias já estão surgindo. E a primeira, sem dúvida, é: a Fei ela realmente está morta? Pois como que a gente sabe pelo longo histórico da série, é meio comum os deuses voltarem à vida. Então fica aí a primeira pergunta: ela está morta ou viva? Entretanto, quando a gameplay começa, a gente vê as cinzas da Fei subindo do corpo e passando por uma espécie de portal, e logo em seguida ela se junta novamente, reconstruindo o corpo, deixando outra dúvida um pouco mais intrigante: se isso tem a ver com o desejo que ela deixou pro Kratos e pro Atreus antes de morrer, que os dois deveriam espalhar as cinzas dela no reino dos gigantes. É meio difícil de dizer com uma certeza, mas eu apostaria que isso realmente tem a ver com o fato de ser o último desejo dela. Já quando que a Fei ela acorda, a primeira coisa que ela encontra é uma criaturazinha vermelha, pequena, que depois de eu dar uma boa pesquisada eu encontrei alguns possíveis animais mitológicos que esse carinha pode ser. Sendo eles o Kirin, é uma representação de várias mitologias, ele pode ser um cervo, um cavalo, até um pequeno dragãozinho, que até faz um sentido devido às características de réptil que o animal tem. Mas se fosse para dar um chute, eu apostaria que ele pode ser o Snow Lion, uma criatura sagrada associada à coragem e proteção, que literalmente é a coisa que a Fei mais fez. Tanto que ela levantou um escudo para proteger a família lá dos deuses Aesir. Entretanto, nada tira o fato dele apenas ser uma criatura criada pela própria Santa Mônica para acompanhar a Fei na jornada. Entrando já na parte da movimentação e combate que foi mostrado na gameplay, a gente vê o retorno do tão amado pulo duplo, né, que não tinha nem no 2018 e no Ragnarok. E logo na frente a gente já dá de cara com um dos primeiros inimigos, que claramente vai ser o mais padrãozinho do jogo, sendo o Draug da vida, né? E meu amigo, o combate tá mais liso que sabonete de presídio, cara. Quando eu vi o parry da Fei, que é a marca que ela usou para colocar nas árvores, eu achei incrível. Sem falar na mecânica de combos aéreos, que só provam quanto a gameplay tá fluida e nem um pouco travada. Já pulando para a parte mais importante da gameplay, é aqui que a Fei é pega e notamos que há muitas mitologias misturadas. Primeira dela não dá nem para saber qual criatura é, ela parece uma raposa com barbatanas de peixe. Eu até fui atrás para ver se eu encontrava alguma coisa que ele poderia ser, mas no fim deu em nada. Então que seja provavelmente uma quimera, que nada mais é que um animal feito com peça de desmanche. Logo um pouquinho mais à frente na gameplay a gente vê uma fogueira e alguns animais estão sendo queimados. E eles são iguais ao pequeno que a Fei encontra no início da jornada. Coincidência, não é, Santa Mônica? Logo depois da Fei explodir um barril, aparece dois personagens, cara, que esses eu fui a fundo pra descobrir quem são. E o primeiro a aparecer é um grandão vermelho, que eu tenho 99,9% de certeza de ele ser o deus Begtsi, sendo o deus da guerra mongol. E tempos depois entra no budismo, sendo o protetor do Dharma, tendo uma semelhança incrível com a referência que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que a Fei inclusive já jurou de morte no trailer. O deus da guerra contra a mulher do fantasma de Esparta. A próxima a aparecer eu já fiquei um tanto na dúvida. À primeira vista as roupas me pareciam egípcias, então eu pensei, cara, pode ser a Sekhmet, a deusa da guerra e da medicina. Mas o estilo das roupas e os ornamentos parecem bastante com os deuses maias e astecas, principalmente a predominância da cor verde. E algo que me chamou mais atenção no trailer foi o felino de 6 patas, que por um momento ele aparece deitado no trailer. Quando que eu vi eu pensei, é a esfinge. Mas se pensarmos meio fora da caixa, pode ser apenas uma montaria, ou a verdadeira forma da Sekhmet. Não dá para descartar nada e muito menos levar isso como a verdade, porque são apenas teorias vindo de pesquisas de alguém que não tem muito o que fazer. Depois a Fei toma uns tapas do vermelhão e ela é presa. Ela encontra um slime que, novamente, eu até fui atrás para ver se eu descobri alguma coisa de quem ele pode ser, mas no fim não tem nada a respeito dele em nenhum tipo de mitologia. Então uma coisinha me pegou desprevenido. O Kratos aparece, ajuda a primeira dama a levantar e vira cinzas no mesmo instante, deixando mais claro que, na minha opinião, em algum momento da gameplay, a Fei vai acabar podendo acompanhar momentos das jornadas do Kratos e do Atreus. Que, mano, vê de uma perspectiva dela, como quando o Atreus vira um completo babaca, quando que ele fica doente, quando ele descobre que é um deus, e até ver a evolução dele. Se isso acontecer, vai ser lindo demais, velho.
Bom, prosseguindo no trailer, ela acaba se libertando e ganha aquela espada que tá afincada no slime. E aqui que o combate é mostrado na maior exuberância. Com a mão que a Faye marcou as árvores, ela parece conseguir separar o espírito do corpo dos seus oponentes, cara. Sendo algo que seja para aumentar o dano ou até mesmo deixar um inimigo impotente por algum tempo. Os estilos de luta com a arma dela, pelo visto, vai ser bem focado grande parte em dano em área. Juntamente com o puxão que ela desfere e depois ela usa os pés para dar um chute. É uma nova mecânica implementada, já que só vimos algo assim em certos momentos e cutscenes onde o Atreus usa os pés, sendo uma delas contra o Baldur lá no fim do jogo, que ele mete um chute na cara dele. Depois de todo esse baile de espada, o Grandão Vermelho volta, e a luta definitiva do trailer inicia. E a gente vê uma arma do Grandão que ele utiliza que lembra demais a Maquarit. É uma arma maia feita de obsidiana. Pode muito bem ser uma referência, já que a mistura de mitologias está grande nesse jogo. Já que, pelo que sabemos, a Faye ela foi mandada para Everwinter, que é o pós-vida dos deuses, então faz sentido ter algo assim, né? E cara, algo incrível que eu notei só fazendo esse vídeo é que na esquiva perfeita da Faye ela vira cinzas, velho. Isso foi muito legal. Outra coisa que em certo momento do trailer, o grandão desce igual um meteoro no estilo Radan, cara. E depois de muita luta, destruição de cenário, aparentemente a Faye ela consegue quebrar o braço do vermelhão e logo em seguida, supostamente, ela arranca a cabeça do falso deus da guerra. E aí meu filho acaba, né? Então se você curtiu o vídeo, me ajuda aí, deixa um like, se inscreve no canal para fortalecer. Obrigado a todos e esperem mais novidades de God of War Laufey. Falou!